estudantes do primeiro ano? Tudo bem com vocês? Temos mais uma aula de história. Vamos lembrar daqueles combinados. Se você precisar sair de casa, lembre de usar a máscara. Lave sempre suas mãos e escolha aí um lugar bem confortável para você colocar seus materiais, assistir às aulas, fazer as atividades e aprender muito. E por falar em materiais, quais materiais que nós vamos usar hoje? O caderno ou a folha para registrar a aula, lápis de cor ou canetinha, borracha, lápis de escrever, folhas coloridas, mas não precisa ser folhas inteiras, pode ser retalhos, certo? Então, não precisa ser folha inteira. Guarda aqueles retalhos que a gente vai utilizar. Cola, tesoura e os rolinhos de papel higiênico, aquele que tem no meio do papel higiênico, ou até de outro material, do papel toalha ou até de novelo. Eu vou dar um tempo aí para você pegar esse material, certo? Então vamos lá? Vamos fazer a revisão da aula passada. E a aula passada nós fizemos uma revisão das aulas anteriores, que tiveram como tema família, escola, moradias, identidade da criança, comunidade. Olha o que a Vivi veio nos falar da aula passada. Na aula passada, nós assistimos a um vídeo com a participação da professora Ana Carolina e da sua filha Helena, inspirado no livro Um Amor de Família de Ziraldo. Lembra do vídeo? Com brinquedos? Bem legal, né? E também vimos que existe uma lei federal que diz assim: nenhuma escola pode negar matrícula ou recusar o acesso de criança ou adolescente especial. E especial pode ser aquele que tem Down, que escuta pouco ou nada, que enxerga pouco ou nada, que não consegue caminhar. Para ver essas diferenças que estão presentes no ambiente escolar, que nós devemos respeitar, nós lemos alguns trechos do livro. Na minha escola, todo mundo é igual, de Rosana Ramos. Lembram disso? Vimos também das habitações na história. Na pré-história, nas cavernas, no Egito, na Grécia e na Roma Antiga. E vimos algumas casas bem diferentes, como as pinturas étnicas na África, a casa-barco no Vietnã e as tendas árabes. E também vimos que as moradias podem ser divididas em diferentes espaços, como quarto, sala, cozinha, banheiro. E esses espaços recebem o nome de cômodos. E fizemos uma atividade de verdadeiro ou falso, em que o tema foi comunidade, certo? E hoje nós vamos começar de uma maneira diferente. Vamos começar com alguns adivinhos. O que é? Salta, dá um espirro e vira pelo avesso? Você sabe o que é isso? Pensa aí, o que será que salta, dá um espirro e vira do avesso? Vou dar uma pista, um desenho. Ah, ficou fácil. É a pipoca. Vamos para mais um? O que é? Que tem escama, mas não é peixe. Tem coroa, mas não é rei.
Essa é fácil, né? Já adivinhou? O abacaxi. Mais um. O que é? A galinha no choco, cachorro late. A galinha no choco, cachorro late? Pega o finalzinho aí, vai virar chocolate. Outro. Qual é o rei dos queijos? Pensa aí. Uma pista. Ficou fácil. É o rei queijão. Epa, mas a gente não fala rei queijão, né? A gente fala requeijão, certo? E a última. O que é o que é? Que é gostosa, mas não tem gosto. É bonita, mas não tem cor. Essa tá difícil. Olha a pista. É a água. E agora, o que é pipoca? O abacaxi, o chocolate, o requeijão e a água tem a ver com a nossa aula. É que hoje nós vamos estudar sobre alimentação. Daí vocês vão me dizer, professora, a água é alimento? A água é essencial à vida. Ela é responsável pelo funcionamento do nosso organismo e ela é um alimento e um nutriente. Então tem tudo a ver com a nossa aula, certo? E a Vivi veio falar o número da aula e o tema. Aula 13, diferentes modos de se alimentar. Então pegue lá o seu caderno ou a sua folha, coloque a data que você está assistindo essa aula, aula 13, história. Nós só vamos escrever alimentação. Eu vou dar um tempo aí para você fazer, certo? Já que vamos falar de alimentação, a Vivi tem duas dúvidas. 1. Por que precisamos nos alimentar? 2. Se não nos alimentarmos, o que pode acontecer? Então, a primeira, por que a gente precisa se alimentar? Os alimentos são fontes de energia e uma necessidade básica do ser humano. E tem a ver com a segunda. E se não se alimentarmos, a falta de alimentação ou uma má alimentação pode resultar em um mau funcionamento do nosso organismo, nos deixando até doentes. E agora eu quero saber de você. Desenhe ou escreva o que você mais gosta de comer e beber. Eu vou dar um tempo para você fazer essa atividade, certo?
Vamos continuar? Olha o que está escrito ali na tela. Nossas preferências alimentares têm origem nos costumes alimentares da nossa família. Você já percebeu que a sua alimentação é reflexo da alimentação dos seus pais, dos seus responsáveis? Já percebeu isso? Tem hábitos que vêm de família. E você já pensou como que era a alimentação da sua bisavó, da sua avó, do seu bisavô? Uma neta resolveu conversar com sua avó sobre isso. E ela escreveu um texto falando dessas descobertas. Vamos ver? A alimentação de minha avó aos 10 anos de idade. 1937 é o ano que a avó tinha 10 anos de idade. Muito curiosa pela alimentação de antigamente, fui conversar com a minha avó. Ela me disse que acordava pela manhã e sua mãe já tinha feito fogo no fogão a lenha. Assim, o café ou chá mate com leite, adoçados com açúcar mascavo, o mais comum na época, já estavam quentinhos. Comia bolinhos de graxa, que eram bolinhos de fubá fritos na banha de porco, ou pão de milho assado nas grandes fornalhas. O almoço também era feito no fogão a lenha. Era carne, arroz, feijão e muita salada, como repolho, alface e tomate. Às vezes tinha mandioca ou batata doce cozida ou assada. Para beber, nada. Não bebiam água nem suco de frutas. Quando batia uma fome no meio da tarde, ela petiscava bolachas caseiras com chá ou pão com mel, ou um pedaço de bolo de fubá, quitutes que sua mãezinha fazia na fornalha, ou ainda frutas da estação, pera, pêssego, laranja. Logo, o tão esperado jantar, que geralmente era a mesma refeição do almoço: arroz, feijão, carne, batatas, salada. Não petiscavam e nem comiam mais nada antes de dormir. Legal a gente conhecer como era a alimentação dos avós. E vemos que muitas coisas ainda fazemos hoje em dia. Eles se alimentavam de uma maneira bem mais saudável do que a gente. Usavam os alimentos que eles mesmos cultivavam e os animais que eles mesmos criavam. Já que naquela época, se a gente for pensar, não tinha mercado, supermercado com a variedade de produtos que temos hoje em dia, certo? E lá falou duas coisas que eu acho que não sei se vocês conhecem. Falou do fogão a lenha e da fornalha. O fogão a lenha é usado com lenha, claro, né? Madeira que é colocado na parte de baixo e em cima tem uma chapa de metal que pode ser de ferro, de aço escovado. Quando essa chapa esquenta, fica as panelas para esquentar, né, a comida. A fornalha é usada para assar carnes, bolos, pães, biscoitos, certo? E também coloca-se a lenha ou a madeira, acende e forma uma brasa. Quando essa brasa deixa tudo bem quente, tira a brasa e coloca as formas, né, com os alimentos. E até eu lembro da minha avó usava muito. Se ela queria saber se a temperatura estava boa para assar, ela pegava um punhadinho de trigo e jogava dentro da fornalha. Se ficasse meio torricado, estava muito quente, tinha que esperar. Se ela colocasse e ficasse amarelinho, já poderia começar a assar. E esses tipos de fogão a lenha, fornalha, hoje em dia ainda são usados. Tanto que essas fotos são fotos que eu tirei na casa dos familiares que eu tenho no sítio, certo? E a Vivi veio fazer mais algumas perguntas. Olhem as imagens abaixo. Quais desses alimentos você acha que eu gosto de consumir no café da manhã?
Pensa aí num café da manhã. Qual que você acha que é o alimento mais apropriado? O que será que a Vivi mais gosta? Vamos ver se vocês adivinham. Será que é pão? Será que é bolo? Café? Frutas ou chá? A Vivi gosta de comer. Ela gosta de comer no café da manhã pão ou frutas e ela gosta de chá, certo? E ela tem mais uma pergunta. E agora vamos descobrir o que a professora Viviane gosta de comer na hora do seu almoço. Será que eu gosto de comer pizza na hora do almoço? Arroz, feijão, frango e salada? Ou será sanduíche, batata frita e refrigerante? Vou ser bem sincera com vocês, eu gosto dos três. Mas na hora do almoço, o alimento mais adequado é o arroz, feijão, frango e salada. Esse é o que eu mais gosto de comer. E a Vivi tem mais uma pergunta. E para jantar, qual opção você acha que eu mais curto? Será que a Vivi gosta de arroz, feijão, frango e salada, sorvete ou sopa de legumes? A Vivi gosta de sopa de legumes, ainda mais com o frio que de vez em quando aparece por aqui em Curitiba. E olha o que a Vivi veio propor para a nossa aula. A história do homem se confunde com a história da alimentação. Vamos conhecer e aprender mais? Vamos sim? Olhem a imagem. Os primeiros homens viviam em grupos. Desde o início eles perceberam que, ajudando uns aos outros, ficava tudo mais fácil, até mesmo para conseguir o que comer e se defenderem dos perigos. O grupo não permanecia muito tempo em um mesmo lugar. Eles eram nômades. Eles mudavam de um lugar para outro, principalmente quando eles percebiam que o alimento começava a faltar. Faltou naquele lugar, eles iam para outro, certo? As pessoas conseguiam os alimentos através da caça de animais silvestres, como aparece ali na primeira imagem. Vemos eles caçando um mamute, que parece um elefante, só que muito grande e peludo. Esse animal ele serviria para alimentar o grupo. E tem que pensar numa coisa, naquela época não tinha geladeira para guardar, então eles tinham que consumir, certo? Também através da pesca e da coleta de alimentos como frutas silvestres, sementes, ovos, raízes e até mel, certo? Com a descoberta do fogo, eles aprenderam a cozinhar o seu alimento, principalmente a carne dos animais. E isso acrescentou sabores e texturas diferentes ao que se consumia. Tanto que até hoje nós usamos o fogo para cozinhar os nossos alimentos. Com o tempo as pessoas perceberam que nasciam novas plantas das sementes que caíam na terra. Escolhendo aquelas que podiam produzir alimentos, passaram a plantá-las, tornando-se agricultores, e seu modo de viver também foi modificando. Também eles aprenderam a criar animais para utilizarem a carne e a gordura para alimentação. Também a vaca, cabra, que fornecia o leite para o alimento deles, certo? Com o tempo, as pessoas foram encontrando boas terras, fixando suas moradias e criando aldeias, principalmente perto dos rios, que auxiliavam nas plantações e também na alimentação através da água. E dessas aldeias surgiram vilas e cidades. E os campos começaram a produzir tanto alimentos que nem todas as pessoas precisavam plantar. Os agricultores começaram a trazer parte das suas colheitas para a cidade e eles trocavam esses alimentos pelo trabalho umas com as outras, certo? Naquela época ainda não existia o dinheiro, isso veio depois, então por isso que eles faziam essa troca, que também recebe o nome de escambo. Então antes eram aldeias, vilas e depois cidades.
Até as aldeias e vilas eram perto dos rios. As cidades nem sempre é perto dos rios, né? Teve um crescimento populacional muito grande e as atividades também passaram a constituir cidades cada vez maiores e uma variedade de ofertas de produtos. Nas cidades surgiram comércios que vendem alimentos, como a carne nos açougues, nas padarias vendendo pão, bolos, entre outros, certo? Mercado, supermercado com uma variedade de produtos. Então a gente viu aí um pouquinho da história da alimentação rapidamente desde a pré-história até hoje em dia, certo? E olha o recadinho da Vivi. O Brasil é uma das maiores nações do mundo, sendo que os hábitos alimentares são muito variados. Isso se dá não só pela distância, mas também pelos diferentes movimentos imigratórios que o país sofreu ao longo da história. Hoje é possível encontrar no Brasil diversas receitas populares que foram trazidas por imigrantes. Então, a cultura brasileira, em especial a culinária, que é a arte de cozinhar os alimentos, teve influência de vários povos, como os indígenas, os portugueses, os espanhóis, africanos, italianos, japoneses, poloneses, entre outros. E a Vivi tem uma atividade sobre isso para nós. Quais imigrantes trouxeram o alimento da imagem para o Brasil? Então vai aparecer uma imagem e você vai tentar ver qual imigrante que trouxe esse alimento para a nossa culinária, para a nossa cultura. Esse tá fácil. Quem será que trouxe a macarronada para o Brasil? Foram os imigrantes italianos. Outro. Também tá fácil. Temaki, sushi, sashimi, entre outros, são comidas que os imigrantes japoneses trouxeram para o Brasil. E esse outro aqui, esse tá mais difícil. Na imagem aparece uma acarajé, que é um bolinho feito de massa de feijão fradinho, cebola, sal e frito no azeite de dendê. Ele é recheado com vatapá. E, professor, esse também tá difícil. É um creme feito com leite de coco, castanha de caju, amendoim e camarão. E depois tem vinagrete e camarão seco por cima. E você sabe quem trouxe esse alimento para o Brasil? Foram os imigrantes africanos. E olha lá o que a Vivi veio nos ensinar. Os indígenas, através de sua forte ligação com a floresta, descobriram nela uma variedade de alimentos, como a mandioca, e suas variações, como a farinha, o pirão, a tapioca, o beiju e o mingau. O caju e o guaraná utilizados até hoje em nossa alimentação. Os alimentos são tão importantes para os povos indígenas que eles têm até lendas para contar como surgiram. E você sabe o que é uma lenda? Então, lenda é uma narrativa fantasiosa transmitida pela tradição oral através dos tempos. Ou seja, uma lenda contada é uma fonte histórica oral. Tem um caráter fantasioso, fictício. As lendas combinam os fatos reais e históricos com fatos irreais. Na imagem aparece um selo dos Correios, aqueles que a gente coloca em carta, e fala da lenda indígena da mandioca, certo? E é essa lenda que nós vamos conhecer hoje, com o livro Mani, a origem da mandioca, certo? Vamos conhecer? Em uma época muito distante, no meio da floresta, viviam os habitantes de uma aldeia indígena. Viviam como uma grande família, pois jamais nenhum estranho aparecia por lá. Entretanto, numa manhã, eles viram chegar, vinda não se sabe de onde, uma menina totalmente desconhecida.
Ao contrário das outras crianças que tinham pele morena, aquela menina tinha a pele toda branca. Os habitantes da aldeia adotaram ela como uma das suas crianças e lhe deram o nome de Mani. Mani cresceu rápido, mas o espantoso é que nunca tocava na caça que os caçadores traziam e ninguém nunca viu comer nada, nem frutas. Chegou um tempo que os caçadores não encontravam mais animais para caçar e a fome se instalou na aldeia. Mani começou a fazer bolinhos deliciosos para os indígenas. Notou-se que ela estava emagrecendo muito. Passava os dias deitada em sua cabana como se estivesse sofrendo alguma doença. Dias após dias, Mani lhes dava os seus bolinhos, mas ela definhava a olhos vistos, nem sequer conversava. Mas um dia ela chorou e falou: "Não sei se amanhã terei força para alimentar vocês. Tentem caçar, mas se não conseguirem, venham me ver." Falou isso, fechou os olhos e todos se retiraram em silêncio. No outro dia, todos vieram vê-la, mas a cabana estava vazia e no lugar onde Mani deitava havia um arbusto desconhecido. Os indígenas falaram: "Mani morreu e sua alma se transformou. Vamos dar honras a esse arbusto." Naquela hora, o arbusto se moveu e o solo se abriu, surgindo uma bela raiz branca, da cor da pele de Mani. Os indígenas comemoraram, pois Mani enviou uma planta para alimentar eles. Desde aquele dia, os indígenas cultivam esse arbusto. Eles o chamaram de mandioca, que significa a casa de Mani. E daí? Que história legal, né? Que história diferente para falar de um alimento tão importante para os indígenas. E a Vivi tem uma ideia. Vamos confeccionar os personagens da lenda da mandioca? E nós vamos precisar dos seguintes materiais: sulfite branco colorido, que pode ser os retalhos, como a professora falou, tesoura, cola, canetinha, lápis de cor ou giz de cera, rolinhos de papel higiênico ou similar. Eu vou dar um tempo para você deixar esses materiais bem pertinho de você, certo? Então vamos fazer os personagens? Eu fiz aqui vários indígenas e fiz também a Mani. Agora eu vou fazer a Mani. Eu posso fazer com papel colorido, como eu vou ensinar para vocês, ou eu posso fazer até desenhando no próprio rolinho, como eu fiz com esse daqui. Então esse daqui eu só peguei canetinha e fiz o desenho. E posso utilizar também, além do rolinho de papel higiênico, outros similares, como esse daqui, né? Que é de novelo. Mas vamos fazer a Mani. Primeira coisa, pega o seu rolinho e pega um pedaço de papel branco, que dê mais ou menos o tamanho aqui do rolinho, tá? Que dê para enrolar ele, certo? Por que branco? A Mani era branca, né? Vou colocar aqui. Ó, eu vou deixar um pedaço tanto de um lado como do outro e vou enrolar. Vou passar cola no final para fixar bem. E agora, essa parte que ficou sobrando, eu vou dobrar para dentro para fazer o acabamento dos dois lados. Certo? Então já temos aqui o começo. Agora nós vamos começar de baixo para cima. Vou pegar uma tira de papel para fazer a roupinha dela, certo?
Posso desenhar, fazer vários desenhos, umas estampas indígenas, certo? E vou fazer a mesma coisa, enrolar. Mas agora eu vou passar a cola de um lado e no comecinho. Onde está a emenda eu vou pôr atrás. E também vou deixar um pedacinho fora aqui, ó. Porque também eu vou dobrar pra dentro, como a gente fez a outra parte. Ó, até aqui deu, sobrou um pedacinho. Recorto. Passo a cola. E agora aquela parte, dobro pra dentro, certo? Já fizemos a roupinha. Agora eu vou pegar um papel preto para fazer o cabelinho e vou recortar franjas, uma do ladinho da outra. Assim, ó. Vou recortar no papel inteiro, como eu fiz aqui, ó. Certo? E vou colar em volta para fazer o cabelinho. Passo cola só em cima. Começar lá da emenda, lá de trás, para ficar a emenda toda atrás. Isso. Mas daí vocês vão dizer, mas professora, nem dá para ver a carinha dela. Daí agora a gente vai cortar. Vamos dar uma de cabeleireiro aí. Vamos cortar para aparecer, então, o rostinho dela. Agora ficou melhor. Vamos desenhar, então, a carinha dela. Os olhos. O nariz. A boquinha. Olha lá. E para ficar um pouquinho mais parecida com os povos indígenas, eu recortei uma tirinha e recortei algumas peninhas. Parece folha, mas não é. São penas para fazer o cocar. Ó, e vou colar aqui. Deixa eu cortar, colar só a partezinha de trás aqui. E recortar o que sobrou. E a minha mani está pronta. Agora você que vai fazer. Você pode fazer só a mani ou até os outros personagens. Eu vou dar um tempo aí para você fazer, certo?
gostou de fazer seus personagens da lenda indígena da mandioca? Eu fiz os meus também. E a nossa aula terminou. Nos encontramos na próxima aula. Se cuidem!